Gente, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando mais um falando sobre a palavra. Estamos aqui hoje eu, Fauner, Eu, a Vitória. Eu, a Ketri. e o tema de hoje é como voltar a ser cheio do Espírito Santo. Esse programa de hoje nós vamos falar para você que um dia foi cheio, um dia o fogo do Espírito queimou no seu coração e hoje você já enxerga que o fogo não queima mais como antes. Que a sua paixão pela obra do Senhor, pelo chamado, pelas promessas que Deus te fez, não é mais como antes. Então esse programa nós vamos falar para você que está aí em casa e que precisa e que busca meios de se encher do Espírito Santo. E hoje nós vamos decorrer a respeito desse assunto, né? Para que você que está em casa possa ter a sua fé avivada novamente. E aí, galera, nós vamos falar hoje sobre avivamento no espírito, viver um avivamento. Amém. Porque a gente acha que o avivamento é só lá na igreja de Atos, ou que foi lá na Rua Azusa, entendeu? Mas na verdade, o avivamento, ele não é só no coletivo, existe avivamento também no nosso secreto, né? No nosso quarto de oração, porque todas as vezes que nós somos no nosso íntimo avivados e buscamos no Senhor e recebemos dele um novo ânimo, né? Quem já entrou no secreto aqui, você saiu de lá renovado, entrou chateado, contrito, É verdade. né? Porque a graça do Senhor nos renova a cada dia. Sim. E aí, gente, como que a gente pode... Aliás, como que alguém esfria da fé? Porque a fé é muito boa, né? A fé é algo que você crê no seu Salvador, você crê que a sua vida foi redimida, mas de repente esfriou. Como é que alguém pode esfriar na fé? Eu acho que as pessoas começam a esfriar quando começa a se acostumar, sabe? Como, por exemplo, a glória do Senhor, ela é sobrenatural. Ela muda a sua vida. Quando as coisas espirituais começam a ficar normalzinhas. Exatamente. Ou quando você começa a trocar princípios espirituais, né? Por exemplo, em vez de eu ir para a igreja, eu vou para uma festa, né, de aniversário, eu vou ficar com a minha família. Ou, sabe, toda vez que vem, tem o culto, mas eu sempre tô no culto, por que uma vez ou outra eu não posso? Né? Você acaba trocando princípios espirituais. Isso esfria a sua fé. Você fala, ai, glória a Deus, o Senhor é todo-poderoso. Mas dentro de você, você já escolheu as outras coisas. Você já trocou o seu princípio espiritual. E também tem quando você mesmo não é a mesma coisa. Você se afasta da presença de Deus. É que assim, você frequentar, hoje eu não vou no culto. Um dia é uma coisa comum. Sim. Não, hoje eu vou trabalhar mais tarde, não vou para comunhão. Exatamente. Só que nós precisamos da comunhão. Na comunhão nós somos curados, na comunhão nós somos tratados. Sim. Só que o se afastar da comunhão não pode ser um costume. Exatamente. Entendeu? Então é assim, nós precisamos compreender que cada dia Deus tem uma porção nova. Entendeu? Não é porque eu comi ontem que eu não vou comer hoje. Exatamente. E assim e a gente se alimenta da palavra, mas tem uma porção que não é derramada no secreto. Tem uma porção que ela não é derramada você orando com a sua família. Tem uma porção de Deus que é reservada só para quando nós estamos em corpo. Sim. Entendeu? Que essa porção ela não vem no individual, ela vem no coletivo, para todo o corpo de Cristo, né? Então,
negociar princípios espirituais é uma coisa que nos afasta. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. É verdade. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Entendeu? Então, eu acredito que a inversão de valores, ela é algo que gera esse afastamento do Senhor. Uhum. Entendeu? O que é uma inversão de valores? É quando eu começo a achar que aquilo que a palavra é muito clara não é tão pecado assim. Então vamos dar um exemplo. A Bíblia não condena a bebida, mas condena a embriaguez. Tem um porém. A pessoa, ninguém começa a beber e encher na cara de vez. A pessoa vai de gole em gole. Você tá entendendo? Ah, mas eu tenho domínio próprio. Ah, mas eu tenho aquilo. É uma coisa que te acrescenta? É lícito, mas te convém? Vai te agregar em alguma coisa? Você tá entendendo? Então, isso é um exemplo que a gente precisa observar, que muitas vezes a gente quer negociar com aquilo que não é negociável. Sim, é verdade. Entendeu? Você quer pendurar algo que não deve ser pendurado. Uhum. Então isso nos faz ter um afastamento do Senhor. Porque uma vez eu ouvi um pastor falando, e ele falou, olha, eu sigo princípios que não são meus. Entendeu? Os princípios da palavra, eles não são nossos, mas eles são para que sejam seguidos. Eles foram estabelecidos pelo Senhor para que fossem seguidos. Então nós precisamos dessa compreensão de que aquilo que a palavra diz é o que norteia as nossas vidas. A Bíblia não precisa de uma atualização, ela é atemporal. Entendeu? A Bíblia não está ultrapassada. A Bíblia, ela é mais quente que, sabe, a cada dia nós vemos mais coisas que estão escritas na palavra se concretizando, e quanto mais o tempo passa, a ciência tentando provar que aquilo que está na Bíblia não é uma verdade, e ela lidar com aquilo que verdadeiramente é uma verdade. Entendeu? Então a Bíblia, ela serve como um mapa. Quem não segue o mapa anda perdido. Entendeu? Eu lembro uma vez que eu coloquei o endereço no Waze e eu sabia mais ou menos como ir. E eu falei, não, esse caminho que o Waze tá dando tá mais longo. Eu vou por esse caminho que eu já sei. E quando eu cheguei lá, eu caí num trânsito. Caí numas quebradas feias. E aí eu pensei, poxa, eu devia ter seguido o Waze. Entendeu? E assim, muitas vezes é como nós queremos conduzir a nossa vida espiritual. Não, eu sei como chegar lá. Só não, eu sei como entrar na presença. Não, eu sei como louvar. Entendeu? E se tem uma coisa que nós temos aprendido e daí que você sabe? E se Deus quiser fazer algo novo? Entendeu? Para que Deus inaugure algo novo, é necessário uma coisa: que tenha pessoas dispostas a fazer aquilo que Deus quer fazer, a seguir aquilo que Deus quer fazer. Na verdade, Catherine? Com certeza. E eu acho interessante, vocês falaram sobre princípios. E se um dia você se afastou, essa parte de princípio, gente, pra mim é diferente porque quando você não é uma pessoa de princípios, como eu não fui, e você começa a não negociá-los, Deus começa a te ensinar o que é cada um, o que é você andar na presença dele. Eu não tô falando do templo, igreja, mas em qualquer lugar que você estiver, você transmitir ele. Eu acho interessante, Cristo. Até quando você vai pegar um ônibus, gente, qualquer coisa.
sobre isso, porque esses dias eu tava andando, voltando pra casa, e eu tava andando a pé, porque eu gosto muito de andar a pé, sabe? Não é nem por falta de dinheiro, é porque eu gosto, eu acho muito legal. E minha casa só tem ladeira, gente, mas tá tudo bem, né? A gente vai falando com Deus. E aí, Terminar com o piso até que cheguei pra fazer. ai, mas também, nossa, caminhada pra você. Gente, eu tava até lá na frente, já vi minhas palmas. Mó legal você ficar andando, vai, coloca um fonezinho, um louvorzinho, vai embora, ninguém te atrapalha. E nesse dia eu tava exatamente assim, sempre que você me vê, eu vou estar de fonezinho, vou embora, provavelmente não vou estar prestando atenção em nada. E eu fiquei lembrando, gente, porque aconteceu uma situação, eu falei, meu, eu fiquei vendo, passei em frente a um shopping perto de casa, e aí um adulto tava conversando, dois adultos, né, duas meninas. E aí aquilo me fez conversar. Ai, gente, é porque eram duas mulheres, né? É porque a atitude tava meio incorreta com a idade. A atitude tava meio incorreta com a idade das pessoas, né? Vou dar aí uns 23, mais ou menos. E aí não. Ai, gente. Ai, é porque, né, tem que agir conforme a idade que tem, mas tudo bem. E aí eu vi uma situação que eu falei, ué, que estranho. E aí na hora eu falei assim, nossa, como é bom você ser uma pessoa com princípio, né? Não pra você falar, ai, nossa, eu sou melhor que o outro. Não, porque, gente, faz muita diferença. Você é poupado da vergonha alheia, sabe? É muito sincero. Você é poupado, gente, porque você vê muita coisa na rua que você fala, ah, por que não precisava disso? Sabe? Então, quando eu vi aquilo, o assunto, as conversas, eu tava passando do lado, falei, ai, meu fone tinha descarregado. Eu falei, caramba, não precisa. E aí eu lembrei disso, eu falei, poxa, quando eu não tinha princípio, eu também agia daquela forma. Porque eu não entendia, eu não tinha a palavra no meu coração, e até hoje eu não vou dizer, gente, que é tudo guardado. Tem um louvor que é a tua palavra esconde guardado no meu coração. Também tem Salmos. É em Pra não Salmos? pecar contra ti. Eu acho, é em Salmos. E eu amo esse versículo. Porque, gente, guardar a palavra no coração é muito profundo, né? Nem tudo tá na minha mente. Eu não vou. Não conhece, sabe? Porque eu sou muito ruim de lembrar versículos, eu sou muito ruim dessas coisas. Mas tem versículos, assim, que pra mim eu guardo muito, muito comigo. Muito, porque é forte. Às vezes eu vivi aquilo, de fato. E aí, quando nós guardamos a palavra de Deus na gente, aquilo nos livra de pecar contra Deus, pecar contra o outro, sabe? Aquilo te livra, é um livramento mesmo. Você guarda, você lembra que, poxa, eu não vou fazer isso porque vai desagradar o Senhor, porque vai envergonhar o nome de Cristo. Então eu vou poupar isso. E aí eu lembrei disso, eu falei, cara, princípios são muito importantes, valores que você não negocia. Por exemplo, falando da nossa época que é jovem, uma coisa que a gente vejo muito é esse negócio de ficar, de você dar em cima do outro, que você nem conhece, de você falar, eu nem conheço a Vitória, ai, como ela é linda, não sei o quê. Ela é. Mas imagina, eu vejo um menininho na rua, e falo, nossa, ele é muito bonito. Condiz? Não. Você vai falar, ué, o que você tá achando bonito? E uma coisa é, se você achou, você não pode esconder de Deus, Senhor, eu achei bonito mesmo, olha, limpa o meu coração, não sei porque eu achei essa coisa horrorosa bonita. Não pode. Mas assim, quando você toma essa consciência, porque eu tava lendo hoje, você começa a ter uma oração verdadeira com Deus, sabe? E aquilo muda tudo, gente. Porque chegar em Deus e ficar omitindo aquilo que você sente, aquilo que você pensa, não muda em nada, né? Não traz transformação verdadeira. Não traz, porque por muito tempo eu vi pessoas lá na minha casa e eu também me vi dessa forma. Escondendo aquilo que eu sentia pra não ter transformação, falando, Senhor, até aqui o Senhor mexe. Depois não precisa mexer, que eu mesma, como o Fá falou, vou dar meu jeito, eu consigo chegar sozinha. Não precisa o Senhor tratar essa área. Tá tudo bem aqui, só que aquela área era a que tava mais podre de todas. A que eu não deixava o Senhor mexer. É importante mesmo ter princípios espirituais, mas de nada adianta se você não pratica, né? Aquilo que são os princípios espirituais. Quando a gente fala de esfriamento, né, no espírito, é quando você troca, literalmente, a inversão de valores. E como isso acontece? Na palavra, você deu o exemplo da questão da bebida, mas existem várias e várias Sim. coisas. Aí eu dei o exemplo de você ir numa festa de família, mas principalmente você É que trocar o Senhor. exatamente, né? É você Toda vez que você troca o Senhor, deixar um você se momento esfria. você deixar um Exatamente. momento com o Senhor para fazer o que você quer.
não buscar mais a Deus, Exatamente. não dar mais a importância que o Senhor tinha na sua vida. Porque quando a gente conhece Jesus, né? Agora a gente tá falando de pessoas que quando você esfria, é porque você já conhece. É porque você já teve um relacionamento. Então, a partir do momento que a gente aceitou Jesus, a nossa vida foi, assim, transformada. Tudo mudou, era tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. O Senhor mudava, o Senhor transformava, o Senhor agia. O primeiro amor de querer estar na presença do Senhor, de querer fazer a obra, de querer ouvir louvor, de buscar incansavelmente o Senhor, as direções que Ele tem para sua vida, perguntar para Deus o que você vai fazer. Isso é o primeiro amor que queima dentro do seu coração o Espírito Santo. Esse é o primeiro amor. E como que ele vai esfriando? Ah, É mas Deus não que fez o o que eu amor, quis. o amor, ele não traz peso. Sim, Quando você ama, tudo é leve, exatamente. entendeu? Mas quando você tá enfatuado, Quando vira um fardo, quando você tá saturado com aquilo, sim, é porque o amor esfriou, entendeu? Mas nós não podemos esquecer que nós fomos chamados para viver um amor. uhum, Nós fomos chamados para receber esse amor, um amor que todos nós não conhecíamos, é verdade. entendeu? Então, quando você não ama mais o Senhor, se torna pesado. Sabe, quando Jesus não é o grande amor da sua vida, você mede esforços, Uhum, sabe? Então, a gente esfria na fé quando o Espírito Santo não tem mais liberdade para agir como ele tinha antes. é verdade. Quando o Espírito Santo perde o lugar dele. Não que ele perde o lugar dele porque ele não é poderoso. Ele perde o lugar porque a gente deixou de dar lugar. Porque a gente passou a ouvir mais a opinião de terceiros do que a ouvir a opinião do Espírito Santo. Entendeu? A gente vai lá para Jeremias, ele fala: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Uhum, Entendeu? Então, assim, ele sabe quem nós verdadeiramente somos. Sabe, muitas vezes a gente passou uma vida buscando se encontrar e a gente nunca se encontrou. Mas quando a gente encontra Jesus, ele vai nos trazendo a essência de quem realmente nós somos. Entendeu? Porque há coisas, há marcas, há situações que nós carregamos que existe um tempo para que você seja curado dessas marcas. Entendeu? Eu costumo falar para a galera aqui, falo, olha, a época que você tem é agora, porque se você não tratar isso agora, lá na frente, você não vai poder parar para tratar. E aí eu costumo usar, né? Você vai ter que trocar o pneu com o carro em movimento. Entendeu? Não dá mais para parar. Não dá mais para você fechar para balanço. Não, o negócio tá pegando. O bicho tá pegando. Então, assim, há análises na nossa vida que a gente tem que começar a fazer todos os dias. Entendeu? Você precisa. É como a gente falou alguns programas atrás da maturidade. Porque a maturidade faz com que você tenha a personalidade, a sua personalidade seja de acordo com a sua idade. Entendeu? Isso é maturidade. Poxa, a Catherine tem 20 anos e ela age como uma pessoa de 20 anos, em nome de Jesus. Aleluia. Receba. Ela age como uma pessoa de 20 anos. É 20, né? Que até uns dias ela tinha 19, aí eu fiquei meio na dúvida. Mas é 20. eu fiquei pensando também, será? Aí eu falei, já foi o aniversário Ela dela. chegou aqui com 17, né? Aí ela tá Foi? ficando velha. Lembra? Não, que chegou de verdade, né? Que ficou 2 anos enrolando. Ficou só, É porque eu ia falar, eu não lembro dela ficou com só 15. flertando com Jesus e não se entregava, né? Eu cheguei aqui com 16, aqui na Destrutar. E já tá com 22, misericórdia. 21, calma, 22 não, 21, esse ano eu vou fazer 21. E então a gente olha pra Catherine e fala, não, ela tem 20 anos, ela se comporta com 20 anos. Mas tem coisas na vida da Catherine que ela precisa tratar agora com 20 anos.
Sim, Porque mais pra frente não adianta ela tratar lá com 30 aquilo que ela tinha que tratar agora com 20. é verdade. E muita gente, ela acaba não passando por esse processo. A transformação nós cremos, é todo dia. Não é aceitei Jesus, já era, agora eu sou nova criatura. Tô Não, salvo. Já tenho Jesus nós, no meu coração, então não tem problema. exatamente, a gente precisa todos os dias negar a A nossa, nossa carne, a nossa carne, negar a nós mesmos. é verdade. Todos os dias nós precisamos tomar a nossa cruz. Todos os dias nós precisamos nos esvaziar de nós. Mas quando eu estou cheio demais, entendeu? O Espírito Santo não consegue encher. E aí tem gente que tá cheio de si, cheio de pecado, cheio de um monte de coisa, e que é que o Espírito Santo enche. Você já tentou tacar fogo em papelão molhado? Não, nunca tentei. Nunca, já tentou. Gente, não dá. Papelão molhado vai pegar fogo? Não, por causa da água. Exatamente, ele precisa estar seco, senão ele não é um material combustível, Uhum. né, que vai passar ali por um processo de combustão. Mas muitas vezes nós estamos igual papelão molhado. Você tá cheio, mas não pega fogo, porque você tá cheio do material errado. Mas se você for um papelão que está lá cheio de óleo, cheio de gasolina, cheio de álcool, riscou, passou a faísca, pega fogo. Então nós precisamos nos limpar, encher a nossa alma de Jesus, sabe? Encher a nossa alma do Espírito Santo. O Espírito Santo, na palavra, o óleo representa o Espírito Santo, é a representação do Espírito Santo. Então nós precisamos estar cheio de óleo para que uma faísca só nos acenda e comece a queimar, incendiar. Você precisa deixar de ser um crente 007. Sabe o que é o crente 007? Que se camufla por aí. Ninguém sabe que é crente. Entendeu? E você ser crente de verdade. É verdade. Entendeu? Ah, mas você é crente? Sou, e daí? Uma vez eu fui fazer um serviço, e aí era um serviço de 8 horas. E aí eu tive que ficar lá esperando. E aí eu fiquei conversando com... Tinha que ficar ali do lado da recepção, e eu fiquei conversando com a moça da recepção, e a gente conversando sobre a vida, filhos, não sei o quê. E aí eu falei pra moça, não, porque na minha rotina é difícil, porque né, eu trabalho, tudo, vou pra igreja e tudo. Aí ela falou, eu sabia que em você tinha algo diferente. E aí eu falei, porque eu tenho Jesus. Ela falou, não, eu sabia, você tem Jesus. Eu tenho Jesus. Entendeu? Então, quando a chama do Espírito queima dentro de nós, as pessoas nos reconhecem. E é maravilhoso. Ah, mas vão me julgar por ter Jesus. Oxe, Se você antes tiver ser julgado Jesus, pelo homem do que lá no último dia. total. Mas, tipo assim, a gente acaba não falando, né? Só as nossas atitudes mostram que a gente tem Jesus no nosso Sim, coração. as pessoas elas notam a diferença. Teve gente que Ao falou pra mim, começar que nossa, você fica... nem parece. Aí eu falei, não, pera, não parece porque eu tô fazendo errado. Não, é porque Exatamente. você faz muito certo. Você faz muito certo. Teve uma menina que trabalhou aqui que ela falou que ela era crente também, mas ela era muito diferente de você. Eu acho que você é crente mesmo. Exatamente. Então, as pessoas, ela... É muito engraçado, porque o mundo anseia por ver um crente de verdade. Entendeu? O mundo anseia porque, gente, nós somos igual roupa na vitrine. Tem um monte de roupa lá dentro, mas as pessoas entram na loja querendo a roupa da vitrine. Nunca teve. Entendeu? Não, eu quero que... Ah, moça, você tem aquela roupa da vitrine? É assim, eu nunca trabalhei em loja, mas eu vejo o conteúdo da loja pelas roupas que estão na vitrine. Você, que é cristão, está na vitrine. As pessoas não querem saber dos outros, elas querem olhar para você e ver em você um referencial. Eles querem ver você agindo certo.
Entendeu? Então, nós estamos a todo momento ali passando por observação, entendeu? Só que aquilo que nós não podemos esquecer é que melhor que agradar os olhos dos humanos é agradar os olhos de Deus. Uma pessoa que esfriou na fé, ela deixou de agradar os olhos de Deus. Gente, porque o Espírito Santo ministra a todo momento. O Espírito Santo fala conosco a todo momento. Esses dias eu estava vendo um vídeo e o Espírito Santo me ministrou a respeito desse vídeo que eu vi. E aí passou uma situação e, e aí eu falei uma palavra atravessada por uma pessoa e o Espírito Santo ele falou para mim, vai lá se consertar com aquela pessoa porque você falou atravessado com ela. Tivesse falado direito, não precisava ir lá voltar e pedir perdão. Agora volta lá e pede perdão. Eu juro, ele falou assim comigo. Se tivesse falado direito, não precisava ir lá pedir perdão. Agora falou de qualquer jeito, volta lá e pede perdão. Entendeu? Então, quando nós deixamos o Espírito Santo nortear as nossas vidas, gente, o Espírito Santo ele usa todas as coisas. Ah, mas o filme é secular, e daí? Ele usa para ministrar. Esses dias meus filhos estavam assistindo um desenho, o Espírito Santo me ministrou no desenho. Entendeu? Então é assim, o Espírito Santo usa as coisas ao nosso redor para falar conosco. Até música infantil, gente. Eu tenho o Bernardo e eu cuido dele também. Nossa. Várias vezes também, às vezes eu tava ali, o Espírito Santo falando no meu nome, 3 palavrinhas. Não só porque é cristão, mas também outras Sim. circulares. E sem contar então assim, a gente precisa deixar com que a chama do Espírito venha arder no nosso coração. Não é automático, entendeu? Mas se você ficar na sua vida igual um papelão molhado, você não adianta querer pegar fogo, gente, não vai. Entendeu? Papelão molhado não pega fogo. Então, para que você seja incendiado pelo Espírito Santo de Deus, é necessário você se esvaziar de você. Se esvaziar, sabe? E se analisar. Espírito Santo, olha esse meu pensamento. Espírito Santo, olha os meus olhos. Olha essa palavra que eu falei. Entendeu? E analisar, olha, meus pensamentos precisam ser purificados. Então eu vou orar todos os dias pelos meus pensamentos. Fale em línguas. A palavra nos ensina que quem fala em línguas edifica a si mesmo. O falar em línguas não é para mostrar que você é o mais crente. Não é para mostrar que você é o mais poderoso, cheio do poder de Deus. Não. O falar em língua é para você edificar a sua alma. O seu espírito precisa ser vivificado, então começa a falar em línguas na tua casa. Começa a falar em línguas no teu quarto. Sabe, esses dias eu estava ouvindo um pastor, ele falando que assim que ele se converteu, ele passou 8 horas trancando num quarto só orando em língua. E ele falou que ele saiu daquele quarto batizado, de tanto que ele foi edificado na sua alma. Batizado no Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus. Entendeu? Então nós precisamos utilizar das armas espirituais em nosso favor. Entendeu? O que a palavra vai nos dizer lá em Efésios? Para nós nos revestirmos. Você tá com o microfone, criança? Vamos conversar, não é pra você ficar olhando Eu pro nada. esqueci que eu tava no microfone. Do escudo da fé, do cinturão. De toda a armadura de Deus. Então é assim, não é algo, é subjetivo, não é lúdico. Que lúdico o quê? É a pura verdade. Vê ela que lúdico.
Ai, Não é viajei a livre lúdico, história não agora. é a Mas é história isso da mesmo. carochinha. Não, vai revestir os teus pensamentos, Reconhecer como onde está reconhecer, exatamente. Então é necessário. esse processo que nós precisamos nos envolver. Nos envolver com o Espírito Santo de Deus. Ah, mas como eu vou fazer? Ah, eu não sinto vontade de orar. Parabéns, ninguém sente. A gente vai orar porque a gente precisa. Hã? Não, você sente, na verdade, você não sente. O Espírito Santo te chama para orar. É, porque a sua carne, ela vai em sentido contrário. Ela fala, Exatamente. não quero não. Entendeu? Vai orar, anda orando. Chama o Espírito Santo para trabalhar com você. Eu chamo. Chego lá, falo, Espírito Santo, vem trabalhar comigo, me ajuda. O Senhor, o Senhor, o Senhor entende mais do meu trabalho do que eu. O Senhor é formado em todas as coisas. Exatamente, o Senhor tem toda a ciência da terra, vem me ajudar. Tá andando na rua, conversa com Jesus. Entendeu? Então nós precisamos, o primeiro passo é analisar os seus pensamentos, como eu cheguei até aqui. Sabe, por que que eu não consigo mais? Por que que eu não sinto mais a presença como antes? Alguma coisa aconteceu, né? A gente estava falando sobre o assunto aqui um pouquinho antes e eu citei lá o que lá em Apocalipse 2, o que Deus fala a respeito da igreja de Éfeso. Eles eram grandes em obras, sabe, faziam muitas coisas, não tinham preguiça de trabalhar, mas ele fala, olha, eu tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Volta para onde caístes e começa de novo. Entendeu? Se você está em casa e você precisa começar de novo, comece. Não é vergonha começar de novo. Sabe, não é vergonha você chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu fiz tudo errado até aqui, mas eu quero deixar o Senhor conduzir. Senhor, me perdoa porque eu não entreguei o controle da minha vida nas tuas mãos. Eu não entreguei esse sentimento. E aí você vai falar para o Senhor acerca daquilo que você fez lá na sua autoanálise. Entendeu? Olha, Senhor, eu fui sem vergonha mesmo porque eu tinha que orar e não orei. Porque eu tinha que ler a tua palavra e eu não li. Eu era um crente que não lia a tua palavra. Essa oração sincera que você precisa ter. A sinceridade de coração. Se você não tem sinceridade de coração, como é que você vai fazer? Sabe, se você... Gente, Deus ele sabe o que tem no teu coração. Não adianta chegar lá e você orar bonito, se você não tem coisa bonita para entregar. Pode ser feio o que for, mas se for a tua verdade, o Senhor vai aceitar. Não chega no Senhor justificando, Senhor, eu desviei porque fulano me traiu, falou de mim na igreja, não sei o quê. Tem uma frase de Charles Spurgeon que diz assim, não se preocupe com o que as pessoas falam de você, Lembrei. porque você é muito pior do que aquilo que eles falam. Ela só tá vendo a vitrine, né? Ela só tá vendo aquilo que tá à mostra, mas dentro de você tem coisa muito pior que isso. Entendeu? Então, chega diante do Senhor, não é, Senhor, eu não afastei porque fulano falou mal de mim, não. Eu me afastei porque eu fui sem vergonha. Eu me afastei, Senhor, porque eu quis. Sabe, e você fazer essa oração sincera diante do Senhor. Sabe, esses dias eu vi um post muito engraçado. Foi uma mulher lá postando. Tava frio, né? E aí ela cheia, toda coisa de coberta. E aí ela falando, eu tendo que levantar da cama porque eu tenho que fazer a única coisa que eu não posso pedir pro meu marido fazer por mim. Entendeu? Eu tava lá debaixo das cobertas e falei, agora eu vou ter que levantar, não dá jeito. Entendeu?
Então, tem coisas que ninguém vai poder fazer por você. Se arrepender por você, ninguém pode se arrepender por você. A pessoa, eu me arrependo pela Catherine porque ela cortou o cabelo. Tá. Quem tem que se arrepender é ela, né? Se tiver que se arrepender, né? Cada um. Deu um exemplo bobo aqui, mas, Eu me arrependo de ter cortado. entendeu? E não dá pra se arrepender por ninguém. Eu posso- não me arrependo por estar deixando ele crescer. Continua. Então nós precisamos desse balanço da nossa vida, né? A nossa vida, a gente passa por várias crises de identidade ao longo da vida, né? Mas as crises de identidade, elas não são ruins. Ela é aquilo que vai nos fazer se tornar uma pessoa melhor. Por isso que ela acontece em determinadas épocas certeiras. Então ela acontece o quê? Na primeira infância você tem uma crise de identidade, na segunda infância, na adolescência, quando você atinge ali os 20 anos, quando você chega no 30, quando você chega, tá com crise de 40. A fulana, você vai Eu também. você vai ressignificar a sua vida, entendeu? Só que essas crises de identidade, elas servem para nortear a nossa vida. E a gente precisa ter algumas crises de identidade no Espírito Santo. Gente, o que eu fiz até aqui? Aí você vai olhar, você vai falar, eu podia ter trabalhado mais, eu fui preguiçoso. Eu podia ter me derramado mais. Olha, eu podia ter estudado música. O sonho da minha vida foi ter estudado música e eu nunca estudei música. Sabe, essas coisas. Senhor, eu podia estar te louvando. Então, é necessário nós buscarmos dentro de nós, primeiramente, aquilo que apagou a nossa chama. Por que minha chama está apagada? E por que ou então até tem gente que nem chama tem mais. Por que eu não tenho chama? Por que eu não tenho chama, gente? Eu preciso de uma chama. E você que tá aí só na faísca, em nome de Jesus. Tem gente que tá só na brasa. Tem gente que tem só na brasa, sabe? Finalzinho de churrasco, Tem sabe? que colocar mais lenha. Tem que colocar mais lenha e abanar ainda. Fazer esforço. Entendeu? Coloca a lenha que Deus sopra. Entendeu? Você tá sem faísca, coloca o combustível que Deus acende. E vamos, em nome de Jesus, sair desse lugar de comodismo espiritual para buscar mais do Senhor. Vamos sair deste lugar de comodismo espiritual para conhecer mais de Deus. Sabe, tem um segredo que eu vou te ensinar. Que Deus só se revela para quem busca. Guarda esse segredo. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Então vai buscar. Que ele só se revela para quem busca. Entendeu? E é isso que nós precisamos. Nos buscar mais. Tá com a chama apagada? Vai buscar. Mas eu não tenho de orar. Ora mesmo assim. Mas eu não senti nada. Continua orando que uma hora você vai sentir. Sabe, a palavra vai nos dizer que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Então se quebranta, se derrama. Sabe? Abandone os seus métodos. Esse dia o pastor nos ministrou aqui sobre abandonar os seus métodos. O meu método de adorar é assim. Eu oro ao pôr do sol. Gosto de orar no pôr do sol. Então vai orar de madrugada, vai orar de manhã. Sabe, muda. Deus, ele não tem uma forma só de agir. Mas ele tem inúmeras. Amém? Então, é isso aí. Se você precisa se encher do Espírito Santo, hoje à noite tem culto. Vem aqui na Estrada do Campo Limpo 2665. Entendeu?
Porque a palavra fala, né? Que o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E muitas vezes está faltando verdade diante do Senhor. Sabe, está faltando verdade. Sabe, muitas vezes você ora falando: ai, Senhor, eu não consigo abandonar esse pecado. Eu tento e não consegue. Você não tenta, você dá um tempo. Entendeu? Porque nós só vamos conseguir abandonar o pecado quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. Então, para que você abandone esse pecado, você precisa estar cheio. Você precisa ser constrangido pelo Espírito Santo. Você deixar obedecer, se deixar ouvir o Espírito Santo. Sabe, para que o Espírito Santo possa reacender a chama dentro de você. A chama, ela é acesa com a obediência. Entendeu? Sabe por que o mar se abriu? Deus fala para Moisés: Moisés, que você está orando? Vai, meu filho, diga ao povo que mar sai andando nessas águas aí. E aí, assim que eles colocaram o pé nas águas, o mar começou a se abrir. A palavra fala que veio um vento muito forte e as águas começaram a se abrir. Então vai ter hora que você vai precisar colocar o pé na água. Colocar o pé na água é você ir além. Ah, eu não tô vendo, vai assim mesmo. Ah, eu não tô sentindo, vai assim mesmo. Ah, eu tô cansado, vai cansado. Ah, eu não vou pro culto hoje porque eu tô cansado, vai cansado, gente. Ah, eu tô com dor, vai com dor. Quando você tá com dor, você vai pra onde? Eu vou pro médico. Entendeu? Prazer, a igreja é o novo hospital. Entendeu? Quantas vezes já cheguei aqui, gente, que eu tava com uma dor de cabeça, que eu não conseguia ver a luz. Sabe aquelas dor de cabeça tão forte que dá sensibilidade à luz? Já cheguei aqui na igreja assim. No segundo louvor eu já não estava sentindo mais nada, estava pulando e dançando na presença. Entendeu? Então é necessário obedecer, ouvir a voz do Senhor e obedecer. Porque ouvir a gente já ouve. Entendeu? Sabe como eu sei que você ouve a voz do Senhor? Porque quando você vai pecar, você tem aquela vozinha no teu interior: não faça isso, vai pra lá. Então você ouve a voz do Senhor, entendeu? Precisa aprender a obedecer. Amém? Então, o nosso programa infelizmente chegou ao fim, mas não fica triste não, porque sábado que vem tem mais, tá bom? Você que está com a sua chama apagada aí na sua casa, venha nos visitar, venha se encher do poder de Deus. Se você não quiser vir aqui, tudo bem, vai numa igreja próximo da sua casa. Mas não vai igual uma pessoa que eu conheço. A pessoa fala: ai, eu quero voltar para Jesus. Aí vai para a igreja, fica com o braço cruzado. Ai, ainda reclama: ai, eu fui lá, eu não senti nada. Ai, dá vontade de dar um tapa nas orebas. Lógico, você não vai sentir, você não se derramou. Não quis nem bater palma, não quis levantar o braço. Sabe? Vá numa igreja, mas vá com o teu coração disposto. Senhor, ó, hoje eu vou abandonar os meus métodos. Hoje eu vou me derramar. E você vai e se derrama. E você vai ver se a chama do Senhor não vai voltar a acender na tua vida. Amém? Então, sábado que vem tem mais. Tchau, tchau.